Fala, meus brilhantes! E aí, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo. Para você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, hoje eu tô indo no curso. As crianças já estão lá embaixo me esperando. Dia de levar eles na escola, de manhã, é uma correria aqui em casa. Por isso que às vezes eu não filmo pra vocês. Mas enfim, bora comigo nessa aventura no curso e a gente vai conversando durante a viagem. Porque vocês sabem, são 2 horas... Não, minto. É 1 hora dirigindo até chegar na escola. Vem comigo nessa aventura de hoje. E a gente vai conversando bastante. Eu vou conversar com vocês hoje sobre... Como a gente tá falando de finanças, vamos continuar nesse ritmo aí que a gente tá de finanças. E vocês querem saber muito como é que eu fiz pra me aposentar. Eu e meu marido. Eu vou contar pra vocês hoje o começo de tudo, né? Que fez a gente... tomar uma direção, eu tomar uma direção diferente e mudar minha perspectiva. Enfim, vem, que é longe pra caramba. Oh my God. A gente vai ter muito tempo pra conversar. Chacha! Laís, o seu queixo usa máscara? Não é só a boca e seu nariz? É o queixo que usa? Tá. Põe o narizinho pra dentro, foi? Fala oi pro vídeo da mamãe, fala. Oi, Ciro. Fala oi! Oi. Tô levando eles na escola, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai ter muito tempo pra conversar, porque agora é 8h20, né? Eu tenho que estar lá 9h30, eu chego mais ou menos 9h20 por aí. Gente, deixei as crianças na escola. Olha pra cá, pro lado de Kasugai, gente, tem sakura ainda. Não caiu não, é só lá pro lado da minha casa que tem. Choveu bastante aí. As árvores estão com pouca folha, mas por aqui ainda tem. Vou pegar a estrada aí de quase 1 hora. Enfim, desculpa a voz, gente. Tô com o cafunchô atacado. Mas vamos lá. Antes de eu contar pra vocês como que eu fiz pra me aposentar, eu queria contar uma coisa pra vocês que às vezes, né, a gente tá na merda, né? Vem a outra pessoa, te humilha, te sufoca, sabe? E a gente acha ruim e se entrega pra essas coisas. Eu queria falar pra vocês que antes da gente se entregar, a gente tem que parar, tem que analisar, né? A situação e procurar o que é melhor, né? Se aquela pessoa tá falando isso pra você, você tem que se levantar, você tem que acordar, você tem que começar a enxergar de um modo diferente, que foi o que aconteceu comigo, né? No caso, eu era nova, acho que eu tinha 24 anos. Eu conheci meu marido. Pra quem não sabe, meu marido é mais velho que eu. E eu levei ele pra conhecer a minha mãe, né? A gente se conheceu aqui no Japão. Eu falei, nossa, eu tive sorte, né? Conheci um homem trabalhador. Conheci um homem trabalhador, né? Conheci um homem honesto, né? Porque a gente conhece, né, gente? Você não vai trazer coisa ruim pra tua vida, né? Pelo amor de Deus, né? Já é difícil viver, né? Não é fácil viver nesse mundo, que a gente tem que acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, né? E aí você vai trazer um homem vagabundo pra tua vida? Vai trazer um homem cheio de vício, né? E o meu marido, ele era muito trabalhador, gente, muito bonzinho, né? Pra mim, né? Ele era pra mim. Então eu falei, não, eu vou levar esse homem comigo. Quando eu conheci ele, aqui no Japão, tava em crise e tal, eu falei, não, eu quero você pra minha vida. E ele falou, não, eu não quero você porque você é muito novinha, isso, aquilo. Mas eu falei, não, mas eu quero você, eu vou lutar por você. Ele, não, mas logo você vai desistir de mim, vai encontrar outro mais novinho, que você vai gostar, isso, aquilo. Eu falei, não, eu quero você pra minha vida. Então eu escolhi ele pra minha vida. E aí quando eu levei ele pra conhecer minha família, né? Aí chegou lá um homem mais velho, todo tatuado. Minha mãe falou, ixi, Maria. E bem japonesa, né? Falou, ixi, Maria, você tá doida, você tá maluca, manda esse homem embora, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí falou um monte na minha orelha, isso, aquilo, e não aceitou, né? Eu tô colocando minha mãe na situação, gente, mas é que eu não gosto muito de falar muito de parente, tá? Mas enfim, ela não aceitou meu marido, por isso que até então eu não falo muito dela aqui no canal, tá? Vocês perguntam, por esses motivos, tá bom? Então ela não aceitou meu marido, falou que ele era vagabundo, que não sei o que isso, que aquilo, né? Porque japonês, querendo ou não, eles são preconceituosos, né, gente? Quem tem tatuagem aqui no Japão
antigamente, quando as pessoas eram má, era ruim, era de máfia, essas coisas, e aí colocava tatuagem no corpo pra ser identificado como ser ruim, né? Então, pra eles, né, para as pessoas mais velhas, até hoje isso persiste, né? E, enfim, aí ela falou que não queria, que não sei o que ele não tinha nada, né? E eu já tinha minha casa, eu era novinha, então eu tinha minha casa, eu mandava dinheiro pro Brasil, eu passava dificuldade aqui, né, no Japão, né? Eu morava com a minha irmã na época e, gente, eu guardava muito dinheiro. Era nova, mas eu guardava muito dinheiro, né? E aí eu falava pra minha irmã, me dá uma mesada aí. Eu mandava todo o meu dinheiro embora e falava pra minha irmã, dá uma mesada aí, porque não cobrava juros no Japão, né? Então não valia a pena você guardar dinheiro aqui, né? E eu falava pra ela, dá uma mesada aí. Eu mandava todo o meu dinheiro, mandava de montão. E aí eu ficava com aquela mesadinha, pagava as contas, tal, ficava com aquela mesadinha ali pra mim poder fazer minhas coisas, né? E eu fui juntando dinheiro e tal. Acho que 2 anos de Japão eu consegui comprar minha primeira casa no Brasil. Antigamente era barato, antigamente 100 mil, 70 mil, 80 mil você comprava uma casa no Brasil. Hoje tá 3 vezes mais, né? Então eu consegui comprar minha casa no Brasil. E aí eu fui morar lá na minha casa no Brasil. E nisso minha mãe morava na casa da frente e tal. E eu morava cheguei lá com meu marido, né? Depois de muito tempo cheguei lá com meu marido e tal. Ela não aceitou meu marido, ela falou não sei o que, ficava expulsando meu marido. Daí eu falei pra ela, não, melhor você seguir sua vida, né? Agora ai, gente, tá feia a coisa. Desculpa. Agora eu vou seguir a minha vida, né? Agora eu vou seguir minha vida, você vai seguir a sua, né? Tem não que eu tenha deixado desamparado, tá, gente? Eu nunca fiz isso. Ela também tinha a casa dela, tal, que tava tudo alugado, a casa dela, tal. Eu falei, ó, melhor você pedir sua casa por inquilino, você volta pra sua casa e eu vou viver minha vida com meu marido, com o homem que eu escolhi pra viver do meu lado, né? Eu acho que todos nós temos direito de escolher quem a gente quer pro nosso lado. Então, aquele negócio que eu falo, né? Você tem a escolha, você pode escolher quem que você quer pra viver do seu lado. Hoje em dia, eu vejo... Ai, gente... Passando nesse lugar, assim, cheio de árvore, assim, nossa, dá uma agonia. Enfim, hoje em dia a gente pode escolher quem a gente quer colocar do nosso lado. Como eu falei pra vocês aí no vídeo, tô falando, né? Você tem direito de escolha. Olha, tá tudo preto. E eu falei, não, eu escolhi ele, eu quero viver com ele, né? Ele que eu quero como meu marido, ele que eu quero como meu marido, né? Isso e aquilo. E foi isso que aconteceu, gente. Eu escolhi meu marido. E aí ela falou assim, que ele ia tirar tudo de mim, que não sei o quê, que ele era um homem mais velho, por ele ser esperto, porque eu sempre fui bobinha, sempre mandava tudo dinheiro pro Brasil. Não era que eu era bobinha, é porque eu me sentia segura assim, eu achava que eu tava fazendo certo, né? E eu escolhi, gente, escolhi um homem sem nada, escolhi um homem mais velho, mas que me dava amor, que me dava carinho, que compreendia o que eu falava, que me entendia. Enfim, vamos no assunto agora. Aí minha mãe foi embora pra casa dela, né? Levou tudo que tinha dentro de casa. Falei, tudo bem, pode levar, não tem problema, né? Brigamos também por causa disso, mas enfim, levou tudo embora, me deixou sem nada. E eu falei, tá bom, vamos começar do zero. Falei pra ele. Nisso ele trabalhava numa fábrica. Depois de um tempo ele arranjou um emprego, porque no Brasil foi difícil, né? Da gente se adaptar, de você chegar lá sem experiência, né? Depois de muitos anos aqui no Japão. Eu falei pra ele, arranja um serviço aqui, ó, nessa fábrica, fica lá um tempinho, pra você ganhar experiência, pra você fazer uma coisa diferente. Vai fazendo outros cursos pra você poder ir longe, né? Porque com estudo a gente vai longe, né, gente? A gente vai onde a gente quiser. Aí ele começou a fazer o curso de segurança do trabalho. E eu tô enrolando vocês, não tô falando nada sobre... Mas enfim, eu tô contando a minha história pra vocês poderem entender que do nada a gente pode se levantar e a gente conseguir muitas coisas. E aí isso, eu tava fazendo minha faculdade de administração de empresa no Brasil, Facamp. Conseguimos mobiliar a casa, né? Com uns móveis simples, conseguimos mobiliar e tal. Mobiliamos a casa, tava morando, ele tava trabalhando, eu tava fazendo faculdade, eu também tinha arranjado um emprego num banco, trabalhava meio período e tal.
Eu acho que entrava 2h30 e saía 8 horas, na área de cobrança, né? Enfim, aí me surgiu a ideia de, por que não trocar minha casa, novinha, reformada, tudo, por uma casa mais velha. Aí eu fui nas imobiliárias, né, nesse meio tempo que eu tinha, né, de folga. Eu fui nas imobiliárias, comecei a procurar nas imobiliárias, deixei lá no telefone e tal. E aí os corretores foi correr atrás, e aí eles me ligavam, ó, surgiu uma casa assim, assim, assim. E aí eu comecei a passear por uns bairros, eu tinha uma moto na época, eu acho que era uma YBR 125. Comecei a passear pelos bairros e tal, olhar, né. E aí eu vi duas casas que me interessou. Uma era um salão embaixo, tinha aparecido no segundo andar um predinho, né, uma sala assim que dava pra você fazer uma casa, e no terceiro andar era a piscina. Show de bola. Só que o meu orçamento na época, o dinheiro que eu tinha, né, ganhado aqui do Japão, não dava pra me comprar essa, né, senão eu teria comprado essa. E aí, 2, 3 ruas mais pra cima, eu vi uma casa que era assim, né? E aí eu falei, olha, eu vou esperar a mulher dessa casa aqui, eu quero conversar com ela e tal. Aí tinha a placa lá de vende e tal. Aí eu comecei a conversar com a mulher e tal, né, isso e aquilo. Eu falei assim, por que a gente não pode fechar negócio? Eu falei, olha, eu tenho uma casa nova, né? Aí era 3 casas, gente. Tinha 3 casas no quintal. Tinha a primeira casa no primeiro andar, tinha a segunda casa no segundo andar, tinha a terceira casa e tinha um terreno que a gente poderia construir mais uma outra casa. Eu já tava vendo com o olhar de negociante. E aí eu falei, essa aqui que eu quero. Aí, gente, a mulher, eu falei pra ela, ó, você não quer conhecer minha casa, tal, isso, aquilo. Levei a mulher, ela conheceu minha casa, ela ficou apaixonada pela minha casa, porque minha casa parecia casa de boneca, gente. Era telhado reformado, toda pintada, toda bonita, toda novinha, né? E ela era sozinha, ela falou assim, tá, tava cheio de problema a casa. E aí, tá, ela falou, por mim tudo bem. Aí eu falei assim, por mim tudo bem também, né? Mas aí vamos falar com meu marido, né? Porque ele é meu marido. Aí eu levei o Carlos. Deixa eu só... Aí eu levei meu marido pra conhecer, gente. O meu marido chegou lá na casa, tal, me abriu a casa, ele falou, você tá doida, mulher? Você tá doida? Você tá doida? Eu falei, não tô doida não, eu tô olhando com um olhar de negociante, isso, aquilo, outro. Ele não aceitou, gente. E aí a gente foi conversando e tal. E aí instalou pra ele. Eu falei, mas a gente não vai morar nessa casa. A minha intenção é a gente reformar essa casa, né? Pegar um pouco de dinheiro, reforma essa casa. Eu não teria que voltar nada de dinheiro pra mulher. Pelo contrário, a mulher ia voltar um dinheiro pra mim. E ela me deu uma moto na época. Ela me deu uma moto, eu acho que era uma Burgman. Ela me deu uma Burgman e ela ia parcelar de pouquinho em pouquinho pra ela me devolver esse dinheiro de volta. Eu falei pra ela, olha, você pode pagar aí. Eu não lembro em quantas vezes foi que eu fiz pra ela. Só sei que ela foi me pagando mês a mês. Todo mês eu tinha dinheiro de 2 casas de aluguel. Eu morava na casa de cima. Chamei os... Gente, na hora que a gente fechou o negócio, foi de Deus mesmo. Porque, tipo assim, eu falei, olha, a gente pode trocar. Eu coloquei as minhas coisas lá na minha casa onde eu morava, no caminhão de mudança. Ela colocou as coisas dela no caminhão de mudança. E do jeito que tava, a casa dela destruída, sem jeito, assim, sem ser habitável pra gente no mundo que a gente vivia, né? Porque a gente já viveu aqui no Japão, tal, chegou lá, tinha uma vida boa, tinha uma casa boa. Então, não era habitável pra nós, né? Então, por isso que o meu marido tomou um susto, tal, de eu fazer essa loucura na época, né? E eu falei, não, vamos trocar, tal. E a gente trocou, gente. Trocou assim, eu coloquei minhas coisas lá, colocou as coisas aqui e trocamos. Trocamos de vida. Entendeu? A gente trocou de vida. Na hora ele não viu com os olhos, ele não viu como um bom negócio. A minha intenção era fazer tudo isso e esperar ele ganhar experiência lá no trabalho dele, ele adquirir, né, um tempo de trabalho pra gente poder dar entrada no nosso apartamento. Como isso? Ele trabalhando, gente... Não, negócio do apartamento eu não vou falar agora, tá? A minha intenção era reformar a casa de cima, né? Deixar ela habitável. Então eu chamei o pedreiro, mandei abrir 2 buracos, assim, abriu 2 janelas bem bonitas na casa. Deu uma outra visão, pintei a casa inteira. Reformei a casa. Troquei a janela do quarto, deixei a casa, ó,
quando a gente acordava de manhã, a gente olhava assim, gente, tinha uma visão de natureza assim, ó, maravilhosa. Que eu amava acordar naquela casa de manhã. E aí foi passando os anos, foi passando o tempo, ele falou, né? Eu falei, tá aí, ó, nossa aposentadoria pro resto da vida. A gente pode morar nessa casa. E aí as coisas foi melhorando. E aí eu mandei aterrar um terreno que tinha embaixo. Comecei a construir uma outra casinha. Então, resumindo, a nossa aposentadoria vem dessas casas de aluguel, tá bom? Assim que eu consegui me aposentar, gente. Fui humilhada. Casei com um homem, como diz a minha mãe, que não tinha nada, mas tinha o bom senso de me apoiar naquilo que eu precisava, porque o que a gente às vezes precisa é de um apoio de uma outra pessoa, né? A gente explicar as coisas pra ela e ela te apoiar, e ela fala, não, vamos fazer isso, vamos em frente, vai dar certo, né? Porque não adianta um querer e o outro não querer, né? Os dois têm que querer, né? Então, isso aí, gente. A nossa aposentadoria tá garantida, né? Nós temos casinha de aluguel no Brasil, onde a gente recebe todo mês, né? Esse dinheiro e tá lá, tá guardado, né? A gente tem lá uma aposentadoria guardadinha. E é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Às vezes você tá na merda, às vezes tá ruim pra você, mas não esquenta a cabeça não. Levanta a cabeça, respira e procura soluções, porque soluções existem, mas é só pra quem quer. Então não chore, não lamente, levante a cabeça e bola pra frente. Como eu falei pra vocês, Vanessa parece ser meio doidinha, mas a cabeça é no lugar, gente, né? E é isso aí, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye. Se você gostou da minha história, deixa o like aí, se inscreve aqui embaixo. E foi.